Então, vamos lá. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Faz assim, ó, Ana. Levanta assim, mostra esse relógio aí. Pode mostrar com vontade pra galera. Tá filmando, não? Tá vendo aí o relógio dela aí? Tá vendo aí o relógio dela? Pode levantar mais com vontade. Isso. No dia da minha avaliação, para baixar. No dia da minha avaliação, igual você tá usando esse relógio aí, tiver suspeita de cola e tal, e se eu saber que estiver usando esse relógio, já zero minha prova. Não pode, não. Já tem que treinar, viu? Dia de prova, a gente não usa nada eletrônico. Beleza? Esse tipo de relógio. Aí tem gente que tem uns fitness track, é o nome desse aí, o smartwatch, esse aqui. O que acontece? Igual esse, não pode também não. Não, mas ele é digital, não pode, brother. Beleza? De ponteira analógica até que pode. Isso aí é igual, exemplo, você vai fazer... Não, isso é digital, brother. Analógica é... Beleza? Certo? Tem um ponteirinho. Entendeu, Nicolas? Oi? Entendeu? É porque quando você vai fazer uma prova de concurso ou Enem, você não pode. Se você tiver relógio digital, eles pedem pra você tirar, igual nesse caso, independente. Tem que tirar. Então, assim, eu tô só comentando isso aqui só para adiantar, porque a gente é ser humano e eu sei como é que é. Beleza? Certo? Então vamos lá. A gente viu medida de comprimento, medida de massa, medida de tempo, beleza? São convenções lá bonitinhas que a gente vai usar no decorrer das nossas aulas, são convenções que são extremamente importantes. E aí nessas aulas, lá no início, a gente falou de uma coisa importante, chama Sistema Internacional de Unidades. O que vai acontecer? Na maioria das continhas que a gente for fazendo em física, elas vão dar resultado, claro, um resultado final, e esse resultado final tem que ser indicado pela unidade de medida do Sistema Internacional. Por enquanto são aquelas três que a gente viu lá no início. Ou ele vai vir em metro, ou em segundo, ou em quilograma, ou pode ser a união de duas, igual a gente vai ver velocidade, é a união de duas, que é metro e segundo. Mas a gente também tem a que a gente usa muito, que é quilômetro por hora, né? Que é quilômetro e hora. Beleza? E aqui a gente começa os conceitos básicos para a gente falar de velocidade média. Eu gosto de começar por esse assunto. Talvez você joga lá no YouTube lá, você vai achar seguindo velocidade média por outro caminho, não começando pelo corpo extenso e corpo pontual. Por gentileza. Todo mundo tem a agenda aí? Anota aí para mim, por favor, pega ele aí. Esqueci de fazer isso. Hoje eu tô lembrando. Vocês vão anotar aí para mim a sequência de conteúdo que eu vou passar aqui, que na minha esperança a gente finaliza esse bimestre. Hoje é 20 de fevereiro. Você vai anotar aí, eu vou falar uns nomes aqui. Na verdade, eu vou escrever, que aí você anota aí e nós fica mais de boa. Isso aqui é uma sequência de conteúdos que a gente vai ver em sequência. A gente vai ver um assunto, depois vai ver outro, depois outro. Fecha o bimestre. Essa é a ideia. É esse assunto aqui que a gente vai ver agora, a gente está vendo, que chama velocidade média. Se você quiser anotar aí. Depois, a gente vai falar de movimento uniforme. Depois, a gente vai falar de aceleração. E depois, a gente vai falar de movimento uniformemente variado. Essas são as sequências que a gente vai ver para fechar esse bimestre. Deus ilumina que dê certo. Tem vários fatores. Um deles, um exemplo, é prova, talvez no dia da nossa aula. Isso aí é um fator que interrompe.
Por que você está passando isso aqui, professor? E eu quero fazer isso todos os bimestres. Deus iluminar, vai dar certo. Eu pressiono a minha pessoa, eu, Edivan de Souza, a fechar isso, crio um compromisso. Isso é bom para vocês. Outra, para quem gosta e tem um tempo livre, gosta de estudar lá, tem curiosidade no assunto, já sabe a sequência que você vai estudar depois. Sabe para onde eu estou indo, para onde vocês estão indo. Isso é bom. Tem um método de estudo que a galera faz que é esse. Eu já fiz já, em algumas matérias que eu achava muito difícil. O que você faz? Você pega o assunto e estuda antes. Aí quando você chega na aula, o professor está explicando, você está lembrando que você leu ou que você assistiu. Eu recomendo que você lê primeiro. Você vai pegar um exemplo. Esse assunto nosso aqui, ó, velocidade média, aí vai ter lá. Se você for ler, né? Geralmente tem corpo extenso, corpo pontual. Aí explica sobre movimento, sobre repouso, sobre referencial, sobre trajetória, sobre posição, sobre intervalo de tempo, depois velocidade média, depois convenção de unidade média, de velocidade média das velocidades, depois os exercícios. Parece ser muita coisa? Parece, mas é picado. São coisas pequenininhas, estão picadas em várias etapas, para ficar mais fácil de entender. Aí você pega o movimento uniforme, você vai ver que é a mesma ideia de velocidade média, só que ela vai estar caracterizada numa situação. A gente vai falar disso mais adiante. É bem curtinho também. Aí você entende o que é a aceleração. E aí eu recomendo você ler primeiro, depois você assistir um vídeo, sei lá, no YouTube. Porque aí você lendo, você vai estar lendo lá e fala, meu Deus, não tem quase nenhuma palavra aqui. Depois assiste o vídeo, cara, explicando, você, agora estou entendendo o que eu estou lendo. Aí na aula, quando eu estou já explicando, você, opa, professor, você faz uma pergunta. Então você já sai um pouquinho mais na frente do que você ter que pegar do zero aqui comigo, para depois você ainda ter uma dúvida quando você for estudar de novo. Não, você já chegou com a dúvida. Você já não chegou do zero, você já chegou sabendo alguma coisa. Entendeu? É mais ou menos esse caminho. É mais ou menos quando você fica sabendo a fofoca de alguém, você chega no assunto, vê a pessoa, sabe o que está acontecendo. Então você já está inteirado do assunto. Ficou boa a referência aí, né? E se vocês dominam. Então vamos lá, fofoqueiros. Você viu aí? Chamou vocês de fofoqueiro. Perguntas? Esses conceitos fundamentais é o que a gente vê antes de velocidade média. Na verdade, quando se diz de velocidade média, vai ter vários temas lá dentro lá. Primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. Nesse primeiro ano de vocês comigo em física aqui, a gente estuda sobre... Boa parte dos nossos assuntos é dentro de cinemática. O que é cinemática? Presta atenção. Cinemática é tudo que tiver em movimento na nossa vida. Tudo. Seja você, um carro, uma pedra, uma formiga, não interessa. Seja movimento horizontal, vertical, diagonal. Tudo que tiver em movimento, a gente classifica como cinemática. A gente chama isso de cinemática em física. Engraçado, né? Um nome diferente. Mas não precisa ter medo desses nomes, não. É só você entender. Cinemática é movimento. Acabou. Cinemática é associada ao movimento. Beleza. Quando a gente fala em cinemática, e aí a gente vai estudar casos particulares. Primeiro a gente vai em velocidade média, que é um assunto bem simples e tranquilo. Simplesmente, esse fitness tracker aí da Ana, que eu mostrei, o relógio, ele faz isso. Você mora aqui na cidade, Ana? Mora onde? Às vezes você anda de pé lá ou você também tem moto elétrica igual todo mundo? Meu Deus, anda de pé, viu? Um tempo de sua vida, faz bem para a saúde. Eu sei que às vezes a gente quer encurtar caminhos. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez já aconteceu com você. Tem muito tempo que você tem ele? Talvez alguém tem mais uns relógios assim que digitar para marca algum corrida, um trem? Esse aí marca? Ó, pode doar um pro professor aqui, tadinho. E aí, às vezes acontece o seguinte, eu vou dar um exemplo desse relógio aqui meu. Pode ser o seu também aí, brother. Às vezes eu saio daqui, vou para casa, e aí eu estou movimentando a mão, né? Que é normal a gente andar e movimentar a mão. Isso é algo que a gente já pegou desde os ancestrais. E o relógio, sei lá, tem 5 minutos que eu estou andando, aí o relógio vai lá, ele vibra e mostra assim, você está fazendo caminhada interna ou externa? Aí eu coloco lá, caminhada externa. Aí eu chego em casa, eu aperto lá, né? Ele vibra também, né? Que eu paro de caminhar, ele percebe, olha, você está movimentando ou está parado, fera? Eu vou lá e pauso.
Aí ele marcou aquela caminhada minha, sei lá, eu fiz 10 minutos de caminhadinha. Aí quando eu pauso ele mostra o caminho, quantas calorias, isso são aproximações, né, não são valores reais, e me dá um outro dado chamado velocidade. Ele já me dá a velocidade. Quando você usa aí lá, você caminha, corre, faz alguma coisa assim. Quando você marca lá e tal, você já viu que tem a velocidade sua? Então, ele já faz isso. Não, pace é outra coisa. É velocidade mesmo. Pace é o tempo que você gasta no intervalo ali de 1 quilômetro. Mas certeza, ele tem aplicativo? Certeza lá mostra a velocidade. Quase certeza. Porque a gente fica preso só aqui. Aí os dados maiores ele manda para o aplicativo. Geralmente é assim. O que eu quero dizer com isso? Hoje um relógio marca a velocidade sua. E a gente vai estudar velocidade aqui. Então, primeiro a gente vai entender velocidade média. Velocidade média é um cálculo, onde você pega a distância, o tempo, você descobre mais ou menos a velocidade que você estava ali. Todo mundo tem a noção de quanto tempo você gasta daqui até a sua casa. Quanto tempo você gasta da sua casa aqui? Você mesmo, não desvia não. Senão a bala vai para ele. Você dá, não, mas quanto tempo você gasta? 3 dias, 2 dias? Quanto tempo? Você, Matheus? 1 hora. Beleza, você tem uma noção. Você já sabe mais ou menos o tempo que você tem que sair da sua casa e chegar aqui. Você sabe mais ou menos a distância de lá até aqui? 35. Você dividir 35 por 1 vai dar 35. Dividir por 1 vai dar 1. 35 de novo. Então já 35 km por hora é mais ou menos a média da velocidade que você vem. Média. Média não é a velocidade real. A hora pode estar mais acelerado, mais devagar. Beleza? A hora pode parar. Quanto tempo você gasta da sua casa aqui? 10 a 15 minutos. Se você marcar aí, você tem um relógio escondido, entendeu? Mas deve ter um celular aí na mochila. No dia que você sair, você vai lá, é Android ou é iOS? iPhone? iPhone é iOS, o sistema operacional dele. Você vai lá, não sei o aplicativo do iPhone, mas geralmente quando é Android, você tem o Google Fit também. Aí lá ele marca a velocidade. Quando ele tá ligado, aí ele marca seus passos, sozinho. É porque tem um GPS, fica funcionando. Você está sendo perseguido o tempo inteiro. E aí você vai lá, tem como você marcar. Nossa, você sai da escola, você chega em casa. Ele já vai dar esse valor para você pronto também, claro. Você descobre a distância e o tempo, você pega o tempo. Você pega a distância, divide pelo tempo e acha a velocidade. Você acha uma velocidade média. Como você estava andando lá de pé? Qual que é a sua velocidade média? Mais ou menos você estava indo. Igual o carro, quando você anda, ele marca lá no ponteiro, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é sobre isso. Como calcular a velocidade média. Simples e fácil. Termos de vestibular, termos de concurso público. Esse assunto ele é muito cobrado. Vai fazer um concurso da polícia, vai estudar cinemática. Vou estudar para o Enem, vai ter cinemática. Vou fazer um vestibular específico, de certeza vai ter cinemática, esse assunto nosso. Ele é muito cobrado. Ele é difícil, você precisa de praticar, mas lá na frente tem uns exercícios um pouquinho mais chato. Tem que praticar para você ficar bom. Se você praticar mais aí, você fica bom. Né? Fofocou demais, ficou bom na fofoca. Né? Continuando. Perguntas? E aqui a gente tem 2 determinações. Como a gente vai falar de movimento, a gente tem que saber analisar o corpo, se ele, o tamanho dele é considerável para a gente em exercício ou não. A gente chama de corpo pontual ou ponto material, tem algumas literaturas que trabalham ponto material, ou corpo extenso. Como assim, professor? Vamos analisar comigo. Você está olhando lá uma formiga lá, você concorda comigo que ela é pequenininha demais? A formiga é pequenininha demais. O tamanho dela lá, os milímetros que ela tem, não interessa. Ela é tão pequenininha. O que interessa é de onde ela saiu, de onde ela chegou. Ela vê o tempo ali, né? O tempo e o deslocamento dela. Agora, o tamanho dela não importa. A gente considera a formiga como um corpo pontual. Ou ponto material, que é desprezível. O tamanho é desprezível. Não interessa. Beleza? 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 Outro exemplo diferente da formiga. Você está analisando um trem passando numa ponte. A ponte, sei lá, tem 1 quilômetro. A ponte, 1 quilômetro de ponte. Geralmente, qual que é o tamanho de um trem? Trem não de trem mineiro. Trem de arrastar minério, soja, trem, carregar gente. Qual que é mais ou menos o tamanho de um trem? Varia, mas qual que é mais ou menos o tamanho dele? 10 metros? Ah, pelo amor de Deus, menino. Você nunca pesquisou, não? Viagens na Itália. Viagem de trem na Itália. Um dia eu vou viajar para lá. Aí você, nossa, ele tem esse tamanho, esse trem. Passa em tal lugar. Nunca fez isso, não? Tem que pensar longe. Nem que você não vai.
Ei, alguém tem noção aí? Alguém já viu de perto? Trem? Cara, quilômetros, dependendo. Você vai colocando vagão lá nele, lá é quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Você imagina, daqui... Você já andei? Não, nunca andei, não. Ó, presta atenção. Presta atenção. Ó, pra quem mora no Bartolomeu, tem um trem que passa ali, ué. Já virou ele já? Dependendo da época, ele vai ter muitos vagões, é imenso. Fica lá um tanto tempo lá, não acaba mais. É imenso. Imagina, é daqui mais ou menos lá no Poço Atacar. Dependendo do trem. É de vagão. Aqui tá a locomotiva, né? O que puxa e os vagões ficam para trás. Carrega toneladas e toneladas. É imenso. E aí você pega um exercício de física onde fala que um trem atravessa uma ponte de 1 quilômetro. O tamanho dele, por ele ser imenso demais, eu tenho que considerar, eu tenho que levar ele em conta nos meus cálculos. Então, o trem, nessa análise lá, na ponte, ele atravessando a ponte, aí eu já chamei ele de corpo extenso, eu classifico ele como um corpo extenso. Porque o tamanho dele é muito grande. Então, não pode desprezar o tamanho dele, é considerável. Porque a ponte tem 1 quilômetro, ele tem 5. Então, ele é muito maior do que a ponte. Então, você concorda comigo que a locomotiva, na hora que ela entrar na ponte, na hora que ela sair, o final do trem ainda nem chegou? Então, eu tenho que considerar tudo isso aí. A gente vai fazer cálculos mais à frente sobre isso. Mas eu quero só que você entenda o seguinte. Agora, a gente estudando, o exercício, uma hora ou outra, ele pode te perguntar sobre isso. Ou ele pode te pedir uma situação de análise. Ele falar assim, ó, uma moto ultrapassando uma pessoa. Quem é o corpo extenso, quem é o corpo pontual? Nesse caso aí, não vai ter nenhum, né? Porque moto e pessoa, o tamanho dela para analisar é desprezível. A moto atravessa rapidinho e vai embora. Então, os dois é corpo pontual. O tamanho não interessa. Agora, uma moto ultrapassando um ônibus. O ônibus já é maior. Aí eu tenho que saber o tamanho do ônibus, que já é considerado. O ônibus já é um corpo extenso. A moto já é um corpo pontual, porque o tamanho dela é desprezível. Mas o que ela vai atravessar já tem um tamanho maior. E o objeto pode estar em movimento também. Então, em física, a gente vai classificando entre corpo extenso e corpo pontual. A gente vai ver isso em exercício. O exercício, ele vai te indagar, vai te perguntar, ele vai te deixar lá escrito alguma coisa. Você não vai ter que adivinhar do zero, não. Beleza? 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 Agora vamos fazer uma analogia aqui tranquila. Eu tenho um trem, ele vai atravessar uma ponte de 1 quilômetro. Beleza, eu olhando aqui da Terra, eu tenho que considerar o tamanho dele. Ele é imenso, certo? Ele é imenso. Agora, eu imaginar que eu não estou na Terra, eu subi e fui lá para a Lua. Estou olhando ele na Lua. Você considera para mim que aquele trem que era de 5 km, ele fica um pontinho? Não fica um pontinho? Então não estou muito longe para ver ele? Não? 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 Não, não. Dá uma viajadinha junto aí. Finge que dá para ver. Você tem uma visão boa, comeu muita formiguinha, lembra? Mamãe, para comer formiga que é bom para as vistas. Você comeu bem uns 3 formigueiros. Né? É bom a mãe da gente falar aquilo, né? Que nós ficava com nojinho, comia tudo e achava que ficava bom para as vistas. Vocês mentiram pra gente. Beleza, eu olhando lá da Lua lá, ela não comeu, viu, formiga na infância, só nós. Você vê o trem, cara, vai virar um pontinho de nada. Então, na Terra, o trem já era um corpo extenso. Dependendo de onde eu olhar, no caso eu fiz uma referência da Lua, ele já vira um corpo pontual. Por que você está falando sobre isso? Porque dependendo do exercício, você tem que saber de onde você está observando. Por quê? Um corpo extenso pode virar um corpo pontual. Agora, um corpo pontual também pode acontecer dele virar um corpo extenso. Está olhando da Lua, depois aproxima, a dimensão dele aumenta. Então, não tem como eu bater um martelo numa situação. Falar, ele sempre é um corpo extenso, ele é sempre um corpo pontual. Beleza? Mas o exercício vai te contar sobre isso. Ele vai te falar, tá vendo a Terra de um jeito, olhando da Lua de outro. Aí você vai falar, opa, deixa eu escrever aqui um pouquinho. Certo? Perguntas? Perguntas? De novo, em física a gente vai analisar sobre movimentos. E o tamanho do objeto, às vezes vai ser considerável, às vezes não. Quando ele é desprezível, o tamanho dele, a maioria vai ser desprezível, a maioria deles, 99%. É tudo corpo pontual, não interessa o tamanho, se é uma pessoa alta, baixa, fortinha, o esmilinguide, não interessa. Aí, alguns casos, quais são eles em física? Trem é o mais comum, que é corpo extenso. Falou que é um trem no exercício de física, opa, eu tenho que saber o tamanho dele.
Aí geralmente ele vai te dar esse tamanho. A gente vai fazer exercício do tipo, você vai ficando mais craque ainda. Perguntas? Não? Aqui está escrito exemplos aqui, eu falei alguns aqui, mas depois você se vira aí, tirar uma foto, ChatGPT me dá exemplo, eu colocar em 4 linhas aqui. Isso é anexo no seu material. Beleza? Certo? Então é isso. 7h50, começa 7 horas, acaba 7h50. Todos os 3 primeiros é de 50 minutos. Na verdade, e os outros 3 últimos é de 45. Só uma perguntinha básica aqui. O que você acha que é movimento? O que é movimento? Se mexer, o que mais? 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 Carro em movimento. O que mais? Você sorriu, sabe alguma coisa. Não fala, agora é obrigado a falar. Vou amaldiçoar sua sexta-feira. Fala, vou amaldiçoar sua sexta-feira. O que você acha que é movimento? O que vocês acham que é movimento? Desencosta aí. As forças malignas. O cafundó do Judas. E aí, velho, o que é movimento? O que você acha que é movimento? Está passando na sua rua o carro de física. E a pergunta de hoje é, o que é movimento? A moto bicicleta, está passando na sua rua o carro de física. Tudo se move, acabou, isso aí, cara. Vou desconstruir isso aí na próxima aula. Falou, valeu, obrigado. Será que é tudo que se move?